Sr. Dom António, Sr. Dom Serafim, queridíssimas irmãs, queridos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria em primeiro lugar agradecer o convite tão amigo do Sr. Dom António e dizer não nos somos dignos, isto é, não me sinto à vontade para corresponder à sua solicitação, mas ele pediu-me um testemunho e é um testemunho de um católico, ou como eu gosto de dizer de vez em quando, de um cristão militante, que por isso é otimista, porque tivemos e temos o dom da graça, que é o dom fundamental da nossa vida, um testemunho acerca do Concílio Vaticano II, tal como eu o vivi, ou como alguns gostam de chamar, o Segundo Concílio Vaticano. Eu dividiria este meu testemunho, digamos assim, em 4 partes. A primeira parte, explicar um bocadinho o mundo que existia quando o Papa João XXIII recebeu a mensagem do Espírito Santo e a explicitou anunciando o concílio. A situação que se vivia no nosso país, onde eu vivia, criança, na transição para a adolescência, não havia então ainda a juventude, é uma categoria social que estava a despontar. Como é que eu o vivi, pessoalmente, e como é que eu hoje olho para trás e analiso a importância que teve na minha vida. O mundo tinha mudado imensíssimo, sem que se percebesse, nos anos 50. Eu vou recordar só algumas das mudanças, telegraficamente. Terminada a Segunda Guerra, o mundo estava dividido em 2 universos antagónicos. Era um mundo com 2 polos. Era o período da Guerra Fria. Estados Unidos da América, União Soviética. A partir de meados dos anos 50, a União Soviética tinha-se distanciado da China, ou vice-versa. Havia a corrida pelo espaço e a corrida aos armamentos. Tinha-se processado a descolonização dos antigos impérios europeus ocidentais, nomeadamente o francês e o britânico. A ciência e a tecnologia conheciam avanços a um ritmo insuspeitado nas décadas anteriores. As comunicações entravam numa nova era, nomeadamente a televisão, atingia um pouco por toda a parte um número muito significativo de lares, substituindo-se à rádio. A circulação das pessoas como das ideias começava a ser vertiginosa. Do ponto de vista das ideias, ou se quiserem, das doutrinas e ideologias, surgiam com muito peso os marxismos, nomeadamente na Europa, na África, na Ásia, na América Latina. E aqui e ali os relativismos, embora menos importantes do que os marxismos. Do outro lado, depois do horror da guerra, ressurgia a descoberta de um direito natural, em muitos casos de inspiração cristã, outras vezes baseada apenas nos valores, no valor do personalismo, do respeito à pessoa humana, dos seus direitos, dos seus deveres, mesmo não correspondendo a uma escolha religiosa. Ao mesmo tempo, a família começava a sofrer transformações profundas. Com a crise do mundo rural, com as novas cidades e as novas metrópoles, com os processos acelerados de industrialização e de serviços, a família ampla tornava-se cada vez mais reduzida. Isto aconteceu em algumas sociedades mais cedo, noutras mais tarde, ao longo da década de 50. As gerações aceleravam. Anteriormente falava-se em gerações de 20 anos.
passava a falar-se em gerações de 10 anos. Tudo corria mais rapidamente. As gerações que, entretanto, emergiam, as mais novas, já não tinham conhecido os horrores da Segunda Guerra. As mais velhas, sim, tinham conhecido esses horrores. A Europa conhecia, por isso mesmo, liderada por cristãos, conhecia desde meados dos anos 50 um processo de integração para evitar a repetição da guerra. Este era, muito sumariamente, um panorama do mundo em que eu, criança, ia crescendo. Um mundo mais agitado do que o mundo que, apesar de tudo, tinha sido do começo dos anos 50, que se tinha sonhado que depois da guerra iria haver um longo período de estabilidade. Um mundo com o começo da globalização e da comunicação, em que tudo chegava mais rápido, progressivamente, de forma mais rápida às pessoas. Um mundo em que a ciência e a técnica colocavam novos desafios, também à fé. Enquanto isto se passava no mundo, e num mundo mais próximo de nós, que era a Europa, em Portugal, o tempo era mais lento. Era um tempo em que, terminada a guerra, a situação vigente entrava no seu declínio irreversível. E os anos 50 representam esse declinar, acentuado pelo ato eleitoral de 1958. Surgiam o que seriam os sinais que conduziriam aos conflitos militares em 3 frentes de batalha em África. Surgiam já no final dos anos 50 e eclodiriam no começo dos anos 60. O mundo estudantil agitava-se, o mundo laboral também. A Igreja não fugia a essa transformação e no final da década de 50 surgem testemunhos de que talvez o mais falado, mas não o único, seja o depoimento ou a carta do Sr. Dom António Ferreira Gomes, que significavam uma preocupação crescente com a situação económica, social e cultural no nosso país. A urbanização surgia, o desenraizamento também. Era a primeira vez que uma parte importante de quem vivia na agricultura partia para as cidades e nos anos 60 partiria de forma maciça e mais tarde para o estrangeiro através do fenómeno da imigração. O próprio eclodir das frentes de batalha em África desenraizava as pessoas, partiam diretamente das suas terras e em muitos casos já não voltavam, ou voltavam diferentes, ou voltariam diferentes. É neste contexto que a Igreja, também em Portugal, era uma Igreja muito enraizada, muito forte, tradicionalmente moldada na sociedade rural, com uma ação católica que conhecia nos anos 50 a parte final do seu período áureo, com estruturas nas escolas, liceus, escolas técnicas, comerciais, industriais e universidade, mas também na vida agrária, na vida independente e com maior dificuldade no mundo do operariado. Inicia-se, portanto, uma clivagem. A hierarquia era uma hierarquia presente, em muitos casos, desde os anos 30, e que tinha acompanhado a evolução
da sociedade portuguesa nos últimos 20, 30 anos. É neste quadro que eu, criança, recordo a revolução espiritual que representou o Concílio Vaticano II. Quis Deus que eu vivesse as transformações várias que marcariam a minha vida na idade adequada, mais adequada à abertura, à interiorização dessas experiências. Eu não sei o que teria sido viver o Concílio Vaticano II se eu tivesse na altura 60 ou 70 anos, o que na sociedade portuguesa era muito raro. A esperança de vida era de pouco mais de 60 anos. Não teria sido a mesma coisa. Eu vivi na transição da meninice para a adolescência, da minha infância para a adolescência. Quais são as recordações que eu tenho do tempo anterior ao Concílio Vaticano II? Eu nasci numa família católica, pai e mãe católicos, família muito restrita, porque não tínhamos muitos familiares próximos. Não tínhamos, estavam longe. Uns minhotos, outros beirões. E essa família restrita foi, portanto, muito marcada, tirando uma avó, que era a única sobrevivente, pelos meus pais, que eram católicos de estilos diferentes. O meu pai era um católico conservador. A minha mãe era uma católica prospectiva. Ele médico, ela assistente social. Eu penso que isso tinha a ver muito também com a vivência de um e de outro. O meu pai cedo se meteu nas elites cívicas, isso o marcou, tinha um catolicismo institucional. A minha mãe trabalhou sempre no terreno, bairros de Lata, muito próxima do padre Abel Varzinho, que foi, aliás, quem me batizou, e que era uma figura muito independente e muito heterodoxa no seu pensamento e na sua prática. E, portanto, eram duas maneiras diferentes de ver e de viver o catolicismo, mas ambas muito formativas. E, portanto, havia práticas e rituais naquela nossa infância. Eu tenho 2 irmãos, mais novos do que eu, com uma distância de 3 anos. As práticas compreendiam o terço diário, prática iniciada pela minha avó, e que ela mantinha rezando com a Rádio Renascença ligada. O acompanhamento muito próximo do que era a vida paroquial. A nossa paróquia era Santa Isabel, que fica numa zona relativamente antiga de Lisboa, e, portanto, com uma grande intensidade de vida paroquial. E quando saía para visitar o resto da família, nomeadamente no Minho, lembro-me de o que acontecia na Páscoa sempre, e o que acontecia muitas vezes no período de férias, que se mantinha a tradição do terço, aí rezado com os familiares na igreja. Íamos rezar à igreja, eu criança, e eu de tal maneira me lembro da importância e do peso da Quaresma, que ficou em mim e ficaria durante uma primeira parte da adolescência. Por exemplo, durante a Quaresma não ia a festas, não dançava. Havia a ideia de que havia ali um percurso muito rígido e muito... havia uma contenção de gastos, de despesas, das semanadas que eram recebidas para a escola. E recordo-me perfeitamente quando o Papa Pio XII morreu. Eu tinha 9 anos e lembro-me perfeitamente do que foi o luto. Todos fizemos luto. Eu mesmo miúdo pus um fumo ia para a escola com um fumo no braço, e lembro-me do acompanhamento pela rádio dos cerimoniais a partir de Roma, relacionados com esse momento histórico, que para os meus pais era histórico, porque aquele tinha sido o Papa que tinha marcado décadas da sua vida. E para a minha avó, por maioria,
de razão. Eu tinha feito a primeira comunhão uns anos antes, fiz nesse ano a comunhão solene, chamada comunhão solene, e entrei em 59 no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Precisamente o ano em que o Papa João XXIII anunciou o concílio, salvo erro logo em janeiro de 59. E, portanto, quando entrei, na transição com os meus 10 anos feitos, entrei com a adolescência marcada por esse facto maior. Havia uma disciplina de religião e moral. O meu professor foi meu professor durante 5 anos, era o padre José Paulo Nunes, que se doutoraria mais tarde em Teilhard du Chardin, de onde ficou um grande apreço meu por Teilhard du Chardin, que era um cientista, um biólogo, e que tentou fazer ao longo da vida um exercício quase impossível, que era fazer a identificação, não era a confluência que isso era possível, a identificação total entre a mensagem da fé e a mensagem da ciência, nomeadamente no pensamento de Teilhard du Chardin. E entrei para a Pré-GEC. A Pré-GEC era aquela estrutura da ação católica dos 2 primeiros anos do ensino secundário. Tínhamos equipas pequenas, de base territorial, normalmente formados por pessoas que viviam relativamente próximas, e onde nos reuníamos, e um dos temas centrais, a partir dos 10 anos de idade, é o Concílio Vaticano II. Havia naturalmente todos os outros temas que tinham a ver com oração, com a prática religiosa, com a vivência na escola, nomeadamente com a Conferência de São Vicente de Paulo. De uma maneira geral, nós, pré-gecistas, pertencíamos à Conferência de São Vicente de Paulo. Era a componente social do nosso empenhamento. Miúdos. Porque ali próximo havia um grande bairro de lata, que com a construção da ponte 25 de Abril, na altura não chamada assim, foi transferido. E, portanto, onde a minha mãe trabalhava, por sinal, e, portanto, era aí um local privilegiado da nossa ação em termos de vicentinos. Portanto, éramos vicentinos e éramos pré-gecistas. Bom, a fé recebida de educação era uma fé de tradição, era uma fé óbvia, sem grandes angústias, sem grandes discussões, vivida serenamente. Passou a ser uma fé mais tumultuada na passagem para o liceu e com os debates que no liceu surgiram muito cedo, sobretudo com os nossos colegas de inspiração marxista. Se em Lisboa havia, admito que noutros pontos não existisse tanto, e portanto as estruturas que existiam eram uma estrutura pró-associação, essencialmente dominada por esse tipo de sensibilidade que estava na moda no início dos anos 60, e depois a Pré-GEC. E eram debates muito interessantes, colóquios permanentes, que se desenvolveram ao longo dos 5 anos seguintes, para não dizer os 7 anos seguintes do liceu, acompanhando o evoluir do processo do Vaticano II. Bom, o concílio tem um longo período preparatório, e esse período preparatório é o período de grandes debates. O que vai ser o concílio? E como é natural, cada um sonhava o seu concílio, como é próprio da natureza das coisas. Portanto, entre 59 e 62, o que corresponde aos 3 primeiros anos da frequência do liceu, nós dividíamos. E as sensibilidades eram diversas. Para uns, o concílio era fundamental por causa da união dos cristãos. Pela primeira vez eu tinha a experiência de ter colegas protestantes, colegas cristãos não católicos, nomeadamente um inglês, cujos pais tinham um programa no Rádio Clube Português, precisamente a ensinar a falar inglês. Era uma experiência nova que eu não tinha tido na escola primária.
Rapidamente tivemos outros colegas e companheiros com judaicos. E depois, mais tarde, muçulmano. Mas, portanto, o primeiro problema, o problema do ecumenismo, para uns era o mais importante. Para outros, o mais importante não era a questão da ciência. A fé a responder aos desafios da nova ciência ou das novas técnicas. Para outros, não era bem isso, era a aproximação da mensagem das pessoas. Eu aprendi, como é natural, na minha infância, a missa toda em latim, com a celebração ainda de costas viradas para os fiéis, do altar, onde sempre tinha estado ao longo de séculos e de milénios, e ainda hoje, quando encontro, de vez em quando, celebrações em que ao menos o Pai Nosso ou alguma outra oração é dita em latim, com grande estupefação dos presentes, tirando o celebrante, eu sou das poucas pessoas não assim tão velhinhas que acompanham, o que me foi muito útil, porque depois estudei na Alemanha, e embora falando alemão, muitas vezes participei, quando isso era o caso, em latim, e foi útil em vários aspectos da minha vida no futuro. Mas para muitos o importante era a liturgia. Estava desatualizada, não correspondia àquele tempo. O mundo conhecia mensagens como as televisivas mais fortes, mais diretas. Já não se admitia sequer, em muitos casos em Portugal, aquilo que fosse a programações televisivas apenas de programas estrangeiros, tinha que ser em língua portuguesa. E, portanto, havia várias sensibilidades sobre o que viria a ser o concílio. E havia, de facto, um respeito, como existe hoje, em relação ao Sumo Pontífice, mas uma ternura especial em relação ao Papa João XXIII. Muito especial. Que vinha da sua idade, vinha da sua maneira de ser, vinha do contraste com a figura mais hierática do Papa Pio XII. E embora lá em casa ainda continue presente a bênção do Papa Pio XII aos meus pais e a todos os familiares, o que é facto é que para nós mais novos havia uma empatia que se criava, como mais tarde se criou, de uma multidão de jovens em relação ao Papa João Paulo II, uma empatia enorme por aquele Papa que era, mesmo sem o querer, muito mediático, no tempo em que ser mediático era uma novidade. Não tinha sido necessário até então passar a ser uma novidade. Aqueles anos foram anos marcados por grandes esperanças. Depois, a primeira sessão do concílio coincidiu com a transição do terceiro para o meu quarto ano. É sempre uma fase difícil. Se tive vagamente uma mini crise de fé, mas acho que provavelmente nem chegou a isso, foi aí entre o terceiro e o quarto ano. Não sei porque aquele quarto ano de liceu, eu detestava aquelas matérias, estava já farto das matérias, não tinha um interesse do terceiro nem um interesse do quinto, e era uma mudança de idade, uma idade um pouco estúpida, que os meus pais diziam que era do armário, e aí por um instante converti isso em grandes debates acerca da religião, acerca do papel da Igreja e acerca do concílio. E como isso coincidiu com o que cá nos chegava, e como é que nós sabíamos o que se passava no concílio? Através da imprensa estrangeira. A imprensa portuguesa dava um bocadinho, a televisão dava pouquíssimo. Havia, obviamente, as paróquias acompanhavam. Há que dizer que o que é louvável, atendendo à idade que já tinha e à mudança do mundo que representava, que o meu bispo da altura, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Sergeira, fazia um esforço com as cartas de Roma, escritas para explicar o que se passava, para que os diocesanos entendessem. Mas era sobretudo através de revistas, Témoignage Chrétien, através de revistas de língua francesa. Na altura era-se mais francófono do que de outras línguas. De língua francesa, que revistas francesas e belgas chegavam
às vezes italianas, e nós percorríamos, tínhamos mesmo uma tabacaria na mesma rua, na Avenida Pedro Álvares Cabral, que passou a fazer um grande negócio com publicações religiosas, por nossa conta. Isso passou a ser um grande negócio para o senhor, e mesmo quando os livros eram relativamente proibidos, e alguns eram proibidos, mais tarde descobri que ele funcionava ligado à polícia política, o que lhe permitia saber o que ia ser proibido, vendia primeiro e depois é que cumpria as ordens que recebia. Em qualquer caso, eu beneficiei desse facto. Isso nos permitiu ir lendo muitos autores e a nossa revista, o nosso jornalzinho chamado O Prisma, que era o jornal da GEC e pré-GEC, passou a ser um fórum de debate. Terminou a primeira sessão do Concílio sem conclusões. O que, para nós, para uns foi muito bom, para outros foi menos bom. Digamos, para aqueles que eram mais arrevesados foi muito bom, entendiam que era o sopro do Espírito Santo que proporcionava a continuação dos debates por mais um tempo. Para aqueles que eram um bocadinho mais conservadores ou mais atávicos, começava a ser preocupante e perigoso. E em minha casa houve uma certa clivagem. A minha mãe estava com os mais virados para o futuro e o meu pai com os mais preocupados. Isso deu origem às primeiras grandes discussões religiosas lá em casa. Discussões essas que aumentaram de tom à medida que a situação vivida nas relações entre a Santa Sé e as autoridades portuguesas conheciam percalços. E sobretudo porque na minha paróquia, o então prior, o padre Armindo Duarte, mais o que se chamava então coadjutora, muito jovem, abundavam na posição mais prospectiva. E não poucas vezes o meu pai saiu amuado a meio de uma homilia, continuando a minha mãe e eu a ouvir pacificamente a homilia, para vos mostrar como foram tempos complicados, não tanto por causa da mensagem conciliar, mas por causa do ajustamento da sociedade portuguesa, que tinha um ritmo e um tempo diferente, até de outras sociedades europeias, àquilo que se estava a viver do ponto de vista da Igreja Católica. Bom, a segunda sessão do Concílio foi uma sessão muito rica e que permitiu satisfazer dois tipos de preocupados na minha geração: os preocupados com a liturgia e os preocupados com a revelação. Ficaram ambos felizes por razões diferentes. Os preocupados com a liturgia porque triunfava a ideia do vernáculo, a ideia da aproximação. Ainda me lembro do meu pai chegar a casa um dia com aquele tom crítico e dizer para a minha mãe: agora passa a tratar-se o celebrante por tu. Parece que é uma cedência ao Brasil, dizia ele. Que era a melhor explicação que o meu pai aceitava depois de muitas décadas de prática diferente. A minha mãe imediatamente explicou que isso tinha outra lógica, porque realmente havia que fazer uma distinção entre o celebrante e a divindade, e o tratamento para a divindade era um, com o celebrante podia ser um pouco mais corriqueiro, não tinha de ser tão... exatamente. Bom, estão a ver o que foi viver isto ao vivo e fazer a transição do latim para o português, e o reajustamento dos tempos, e o reajustamento da participação na liturgia, numa altura em que a música ganhou muita importância. E havia um conflito de gerações, que surge periodicamente, pelo menos nos sítios por onde tenho passado, quando há substituição de prior, porque há as fiéis do prior anterior, que têm um coro que canta determinado tipo de músicas, e depois há os fiéis do novo prior, que preferem formar um grupo diferente, e a melhor maneira é colocá-las em celebrações diferentes, a horas diferentes, para compatibilizar as sensibilidades. Mas na altura foi mais do que isso. Na altura, porque os anos 60 foram anos de música. Então surgiu a adaptação das músicas mais variadas a letras
que se adequavam à liturgia. Bom, isso era feito em tons diferentes, em estilos diferentes, em momentos diferentes, a velocidades diferentes, conforme as paróquias e conforme as dioceses. Quando eu ia a Braga, que foi sempre a minha segunda diocese, encontrava um estilo um pouco diferente do estilo de Lisboa. A mudança litúrgica, portanto, foi, entre aspas, uma certa revolução. Mas que teve aspectos muito estimulantes e muito importantes, que foi começar a permitir um grau de participação crescente das pessoas, dos mais jovens, entusiasticamente, dos menos jovens, paulatinamente. Era outro mundo, demorou um tempo, demorou uma década ou mais a ser absorvido. Depois foi a revelação, e aí não havia nada de novo, de substancial. Aliás, o concílio, por definição, todos os concílios, este era o 21º, no essencial não tocam naquilo que é o núcleo duro da nossa fé. Trata-se apenas de explicitações na linguagem do nosso tempo. Na expressão que eu, aliás, no outro dia até retive do Papa João XXIII, quando anunciou, ou quando abriu o concílio, dizia um passo em frente na penetração doutrinal, na formação das consciências, segundo as formas de estudo e literárias do pensamento moderno. Era, no fundo, a utilização de uma linguagem e de uma forma de explicar mais, por um lado, mais acessível e, por outro lado, já incorporando maneiras de pensar do novo tempo. Não se pensa ao longo da história da humanidade da mesma maneira. Mesmo quando o que se diz é o mesmo, diz-se de formas diferentes. A terceira sessão do concílio foi ainda mais interessante. A terceira, a quarta, a quinta. Porque a 63, 64, 65. Porquê? Portanto, terceira. Porque permitiu, no fundo, a aprovação de uma série de documentos-chave sobre a Igreja no mundo, Lumen Gentium, sobre a Igreja na sociedade contemporânea, Gaudium et Spes, sobre o papel dos leigos, sobre a unidade dos cristãos, bem entendido, sobre as igrejas orientais, que mereceram um documento próprio, sobre a educação cristã, sobre todas as realidades essenciais que tiveram um tratamento específico. Foi, de facto, um trabalho brutal, o dos anos 63, 64, 65, quarto só. E em 65 estava eu, com os meus 16 para 17 anos, e do que se tratava então era já não de discutir sobre o que era, o iria ser o Concílio Vaticano II, mas de interiorizar, assumir o Concílio Vaticano II. O que parece muito fácil, mas não era muito fácil, porque eram documentos riquíssimos, muitos, e nós estudávamos cada um deles, discutia-se cada frase, porque é que este parágrafo é assim, porque é que não é, portanto, assumi-los e vivê-los. No entretanto, tinha havido um grande acontecimento, o grande encontro da juventude. Assim como a inauguração do monumento de Cristo Rei marcou o fim de um ciclo da Igreja Católica em Portugal, correspondeu no fundo ao ciclo que vai dos anos 30 ao final dos anos 50, e corresponde a gerações que foram muito marcantes na vivência. O grande encontro da juventude marca a charneira para uma nova época. A ação católica começava a entrar em crise. Essa crise seria progressiva, como houve em algumas dioceses a crise de vocações. Os anos 60 foram anos muito de grande ruptura, grande ruptura comportamental, que chegou primeiro à Europa, depois, mais tarde, ao nosso país. E o grande encontro da juventude foi a última grande manifestação de ponte entre gerações, entre os mais velhinhos da ação católica, a Maria Lourdes Pintasil, o João Salgueiro,
e os mais novinhos que estavam a entrar, e em que nós éramos dos mais novos, apesar de tudo não tínhamos entrado ainda na universidade. E foram de todo o país para Lisboa. A minha casa vieram das Beiras, claro, e do Minho, e lá ficaram naquele tempo muito militante de participação. Entretanto, João XXIII tinha morrido. E o Papa Paulo VI, não me perguntem porquê, foi um Papa de quem eu fiquei um admirador, como é que eu hei de ser, entusiástico, que é estranho, contrastava na sua aparente frieza com João XXIII. Era uma pessoa intelectual, mais Pio XII com quem tinha trabalhado do que João XXIII, aparentemente mais distante, mais frágil, menos empático, menos avôzinho, protetor. Mas calhou na fase da minha vida que foi aquela transição, 5º ano, 6º ano, 7º ano e depois universidade, em que os debates doutrinários atingiram a sua máxima expressão. Os debates filosóficos, debates teológicos. E o que impressionava nele era a tarefa enorme, pesadíssima, de conduzir a bom porto um concílio e de aplicar as conclusões do concílio. Numa igreja que obviamente tinha sido muito profundamente remoçada, renovada, mas também agitada pelo concílio. E ele teve de enfrentar situações muito complicadas. E olhava-se para o Papa Paulo VI e tinha-se a sensação, nele como nos seus escritos, de uma inteligência notável, mas eu não diria uma angústia, porque um Papa, obviamente, ultrapassa a angústia e o Espírito Santo permite-lhe ultrapassar as angústias. Mas a dor de assistir ao que era um parto complexo. E cá fora depois a sobrevivência da criança num contexto difícil. A humanidade viveu no final dos anos 60, princípios dos anos 70, um período difícil. Foi o período máximo de afrontamento entre blocos. Foi o período da expansão da droga, da expansão da violência, do acentuar ainda dos arsenais militares, do eclodir do terrorismo, de fenómenos muito violentos em termos do respeito à pessoa. E viver com isso, conviver com isso e com a aplicação do que havia de novo no Concílio Vaticano II não foi coisa fácil. Não foi coisa fácil. Bom, em qualquer caso, logo na altura, a ideia de que a fé estava não só viva, como mais viva no diálogo e no debate com a ciência e com a técnica. A ideia de que éramos mais responsáveis nós, Igreja, povo de Deus. Não era a Igreja ou o Bispo, não era a Igreja ou o Padre. Éramos nós também comprometidos, acrescidamente. E em muitos casos, com os leigos a poderem ir e deverem ir, onde o Bispo não pode nem deve ir, o Padre, o sacerdote não pode nem deve ir. Isto era uma coisa nova, porque a igreja dos meus pais, nomeadamente do meu pai, era uma igreja que tinha sido militante umas décadas antes, mas naquela altura era uma igreja acomodada, aburguesada, encostada à idade e encostada àquela coisa óbvia de que éramos maioria. E como somos maioria, é óbvio que aquilo que expomos é indiscutível, é indisputável. E eu tive a noção, logo na altura, de uma coisa que hoje afirmo e que de vez em quando me dizem que é escandaloso, que é que em algumas zonas da sociedade portuguesa nós somos uma minoria.
na grande Lisboa, nós somos uma minoria. Nós, católicos, somos uma minoria. Estatisticamente somos maioria, mas não interessa a estatística. Interessa é se os valores de que somos portadores, colocados a votos, ganham ou perdem. Se eles ganham ou perdem nas emissões televisivas. Se eles ganham ou perdem nas emissões radiofónicas e jornalísticas. Se eles ganham ou perdem nos confrontos culturais. Eu admito que a grande Lisboa seja diferente do resto do país. E esta transformação de que nós não nos demos conta, e eu não tenho complexo nenhum em ser uma minoria, embora uma minoria muito grande, nenhum complexo, até acho bom, que se chame minorias, se isso servir para afervorar as nossas convicções e nos tornar mais militantes, é melhor ser-se uma minoria ativa do que uma maioria amorfa, 1000 vezes. E o universo católico estava a transformar-se, em alguns estratos, sobretudo na grande Lisboa, numa maioria amorfa. Naqueles anos 60, 70, em que surgiam, por exemplo, os católicos sem rótulo. Isto é, muitos que são católicos na sua vivência, mas não querem assumir o catolicismo. Aquilo que se chamava antigamente respeito humano, hoje é não sei o quê, é uma moda de entender que não. Despontava a secularização e a laicização acelerada, e esta laicização no mau sentido do termo, que era o entender-se que o católico só pode ser católico no templo ou na sacristia, porque no espaço público só pode ser cidadão. São duas esferas separadas, como se a fé não estivesse presente todos os dias da semana, todas as horas do dia na nossa vida, e nós pudéssemos ser católicos nos sítios e noutros sítios já não. Ou fôssemos, mas não o pudéssemos ser. Não os pudéssemos vivenciar. O fenómeno começa aí. É um fenómeno lento, começa aí. Mas naquela altura, ainda o grande debate era com os marxismos. Rapidamente chegaríamos ao debate atual, que é o debate com os relativismos. São muito mais complicados. Eu prefiro os debates de convicções com outras convicções. O mais difícil é debater convicções com quem não tem convicções. Ou tem a que for necessária em cada momento para perseguir fins particularistas, e, portanto, mutantes. É muito mais difícil o debate com os relativismos, que são uma ressurreição do século XVIII, recauchutada, do iluminismo do século XVIII. Bom, mas houve outros aspectos importantes, difíceis, que seduziam a minha geração, a ideia da Igreja serve e pobre, presente no serviço da comunidade, presente isto sempre nas misericórdias, mas nas novas, hoje chamadas IPSS, na altura não se chamava assim, entidades de solidariedade social que surgiram com novas formas e se multiplicaram no tempo, na saúde, na educação, no acompanhamento dos menos jovens, das crianças, nos portadores de deficiência, sei lá, o ecumenismo, o acompanhamento dos problemas sociais e a atenção preferencial pelos mais explorados, os mais dependentes, os mais oprimidos. Ainda hoje eu costumo dizer que devo ao Concílio Vaticano II o que há de mais social na minha vivência cívica, porque eu tive uma formação conservadora. A viragem para a apetência do social, trabalho nas zonas críticas de Lisboa, que mantivemos e que mantenho, o voluntariado, vem daí também. A ideia de uma nova evangelização. A nova evangelização começa no Vaticano II. Em larga medida ele existe porque se percebe que era preciso uma nova evangelização. Muitas sociedades iam deixar de ser baseadas na agricultura, sociedades fechadas, tradicionais, com a família ampla, em que conviviam gerações diferentes, os netos, os filhos, os pais, os avós. Passava a ser uma sociedade desenraizada, com novas estruturas comportamentais, com novos tipos de comunicação e de circulação. E para isso era preciso uma nova evangelização.
E quando a ideia de nova evangelização é retomada agora, quando digo agora, já foi lançada por João Paulo II e aprofundada por Bento XVI, é nascendo do Vaticano II. Há raízes que ficam e que depois germinam um tempo mais tarde. Claro que, olhando, e esta é a parte final do que vos queria dizer, olhando para trás, eu de vez em quando encontro amigos, mesmo companheiros de percurso, que não têm, muitas vezes, exatamente a mesma visão que eu tenho do Concílio. E algumas são figuras importantes do clero, o que mostra a abrangência do povo de Deus que somos. O meu querido parceiro de caminhada, o cônego João Seabra, por exemplo. Vou dar um exemplo de alguém com quem fiz a caminhada desde o segundo ano de liceu até ao fim da universidade. E eu tenho ouvido críticas ao concílio que eu acho muito injustas. E vou aqui tentar recenseá-las e rebatê-las. A primeira, que estaríamos melhor se não tem havido o Concílio Vaticano II. É uma visão completamente errada. Estaríamos neste momento, para já era impossível conceber esses cenários. O mundo não teria deixado de fazer a evolução que fez. Estaríamos com uma igreja largamente italiana, para não dizer europeia, não global, sem instrumentos de evangelização, de comunicação, que não teria acompanhado esse tempo. O reajustamento, quanto mais tarde fosse feito, pior era. E hoje temos a igreja a florescer em África, na Ásia, na América Latina, a ser um fenómeno ainda mais universal do que aquela igreja que muitos identificavam com aquela visão de origem centrada na bacia do Mediterrâneo. Isso foi no mundo e foi na igreja, e já não volta a ser. Foi um tempo que passou. Foi bom que tivesse havido o Concílio Vaticano II. Depois, há quem diga, mas houve contestações. Houve, quanto à liturgia. Houve quem se chocasse, que achasse demais. No plano musical, no plano da adoção da língua de cada qual, do vernáculo para a aproximação, em algumas práticas, em alguns ritos, eu admito que tenha havido exageros. Eu fui protagonista disso. Numa fase de vivência nos anos 70, em celebrações mais ou menos restritas, admito que muitas vezes foi um bocadinho longe demais. Mas recuou-se, reabsorveu-se isso. E até mesmo essas contestações só foram possíveis porque houve o Concílio Vaticano II. Elas foram úteis para um processo, sobretudo no domínio da liturgia, de repensar, de esbater, de atenuar excessos. Cada vez que eu me lembro das orações de fiéis que de facto existiram e que foram elaboradas na altura, admito que foi um tempo muito determinado, mas passado esse tempo, o saldo global do ponto de vista de liturgia é altamente favorável. Há músicas com mais gosto ou menos gosto, há umas mais felizes, menos felizes, mas eu pergunto-me, por exemplo, quando vou a celebrações e vou muitas vezes dar aulas a outros continentes, mas é legítimo no Brasil, e mesmo dentro do Brasil, que é um mundo em vários pontos do Brasil, esperar que a música nas celebrações seja a mesma que é na Europa ou que é na África? Não é. Há tradições, por exemplo, às vezes umas curiosíssimas, em Moçambique, não vou dar aula, há a tradição de ouvir o Evangelho sentado. Não me perguntem porquê. Eu da primeira vez ficava de pé e olhava à volta e dizia, Angola já não, mas em Moçambique não é apenas a homilia, é o Evangelho. As pessoas sentam-se para estarem com mais atenção a acompanhar o Evangelho, menos cansada. Eu prefiro a postura de pé de respeito, é a palavra do Senhor. Portanto, há comportamentos que variam de sociedade para sociedade, e essa ductibilidade não é essencial para a nossa fé,
e pode ser muito importante para a passagem da fé, para a apreensão da fé. Terceiras críticas, dizer, o concílio foi muito conjuntural, foi marcado pelo tempo em que foi feito. Quem ler os documentos vê que foi profundamente estrutural. Houve uma leitura conjuntural que foi feita em cima do acontecimento, como há sempre. Sai um documento novo, sai uma lei nova, sai uma Constituição nova e há uma leitura em cima do acontecimento. Depois eu ensino aos meus estudantes que não se interpreta uma lei em função da história do momento em que nasceu, mas há uma interpretação objetivista atualista. Interpreta-se em função da evolução do tempo e das circunstâncias. E o tempo permitiu, obviamente, criar uma riqueza e descobrir pistas e descobrir caminhos novos naquilo que na altura era o que apaixonava mais os cristãos. E já agora os não cristãos foram marcados profundamente pelo concílio. Depois, de vez em quando, encontro quem diga: pois é, mas o concílio aponta para uma ideia que é uma ideia que é impossível, que é a ideia da nova evangelização. É impossível. É preferível sermos poucos e bons. O mundo está perdido. Mais vale sermos poucos e bons do que estarmos a perder tempo e a gastar o nosso latim com quem não tem salvação. Esse ponto de vista só tem um pequeno problema. É exatamente o contrário do que diz o Evangelho. É o único pequeno problema. Tirando ser um ponto de vista respeitável como todos, o que nos é dito é: ide e passai a mensagem. Não ficai juntos, os que receberam a graça, felizes, fechados, longe do mundo, a dizer: olha, nós estamos santificados. Nós, se estivermos todos juntinhos, o risco de pecar é menor, porque nós somos os santificados, e aquilo que temos de fazer lá fora deixa de ser uma incumbência impossível, porque não é possível, o mundo está louco. O que nós vemos todos os dias é uma loucura, porque é que havemos de perder tempo com essa loucura? Mas nós somos mandados a perder tempo com a loucura. Precisamente, era mais cómodo não perder tempo. As bem-aventuranças são isso. E essa é a grande diferença em relação ao Antigo Testamento. Não é só não pecar por ação, é não pecar por omissão. Peca-se por omissão, se deixarmos de fazer o que devemos fazer no mundo. Mas é muito difícil esta ideia que o concílio não criou, mas explicitou, porque ela existe desde o tempo de Cristo. Que é a ideia que somos deste mundo, mas não apenas deste mundo, mas estamos neste mundo. Nós somos para além deste mundo. Estamos numa peregrinação. Mas nesta peregrinação, nós temos a obrigação de começar a criar eternidade neste mundo. Não é só, ora, vamos guardar todos para o momento do encontro com a eternidade. Todos felizes, todos fechados. Não, é exatamente o contrário. É incómodo, é difícil. Às vezes parece impossível, parece. Eu tenho a teoria que Deus Nosso Senhor nos dá sempre aquilo de que precisamos para enfrentar os desafios. Nós achamos que não, mas dá sempre. É cada vez mais complicado. Quando eu vos disse que em muitos sítios somos minoria, é mais complicado. Eu ir a certas escolas secundárias na periferia de Lisboa e encontrar um jovem católico que me diz: na minha turma e no meu ano eu sou o único católico. Isto era uma coisa impensável há 50 anos. Provavelmente está enganado, porque há os católicos sem rótulo, que ainda não descobriram que o são e que o podem ser com rótulo. Mas quer dizer, é outro mundo, é mais difícil evangelizar aí. É muito mais difícil. Pegar nos que foram batizados e lembrar-lhes que são batizados. Pegar naqueles que foram crismados e lembrar-lhes que foram crismados. Mas isso não é razão para renunciarmos. Outros dizem que o Concílio Vaticano II foi o fim de um tempo. Isso foi. Mas não foi uma mudança radical na fé. A fé é a mesma. Foi o fim de um tempo de vivência de uma certa fé. Mas a história da Igreja é feita de fases diferentes em que a fé foi vivida de forma diferente. No tempo da Inquisição vivia-se de uma certa maneira. Hoje não temos Inquisição. No tempo dos romanos foi vivida de formas diferentes. São Paulo
quando falava para comunidades diferentes, falava de maneira diferente, no uso da língua e na forma de comunicação, porque os destinatários eram diferentes. E, portanto, é evidente que houve o fim, a mudança de muito que era uma linguagem ou um certo tipo de aproximação ou de passagem da mensagem evangélica. Mas o essencial da mensagem lá ficou, e mais do que isso, surgiram novos meios para potenciar, num mundo muito difícil, em tempo acelerado, a transmissão dessa mensagem. Ou seja, eu entendo que nenhuma das críticas dirigidas ao Vaticano II é justa, quer por crentes, quer por não crentes. Quando muito serão críticas dirigidas a excessos ou exageros ou turbulências que houve na sequência de um concílio, que houve sempre na sequência de todos os concílios, em todos os tempos da história da humanidade e da Igreja encaminhada com a humanidade. E em contrapartida o que houve de riqueza em relação a nós leigos, de exigência, de responsabilidade, e está a haver em relação ao clero, em relação aos nossos bispos, a própria concepção dos sínodos episcopais. Está agora reunida uma assembleia de um sínodo episcopal, representa a percepção de que não é possível haver agora concílios do pé para a mão. O anterior tinha sido em 1869, 90 anos antes. Mas é possível ir aprofundando a mensagem conciliária em geral, ir aprofundando a nova evangelização através do encontro dos bispos em sínodo, que estão presentes em todos os cantos do mundo. E essa mensagem de colegialidade orgânica, estruturada, também foi enriquecida pelo concílio. Está uma maneira de trabalhar que não era fácil antes e se tornou fácil e possível depois, que enriquece os que lá estão e os que partem para as suas dioceses, para as suas igrejas. Em suma, para vos dizer que quis a providência divina que eu tivesse tido a felicidade de viver naquela fase em que ouvimos tudo, lemos tudo, estamos atentos a tudo, há um crescer fisicamente, mas há um querer crescer espiritualmente, que é a passagem da infância para a adolescência e depois para a idade adulta. Não havia juventude, passava-se aos 17 anos logo para a idade adulta. Que nessa fase crucial eu pudesse um percurso tal que vejo as ironias do destino. Os meus pais foram, a partir de meados dos anos 70, viver para o Brasil. No Brasil tiveram de se adaptar a uma liturgia bem mais arrojada do que aquela que chocava o meu pai em Portugal. E eu, estupefacto, encontrei o meu pai nos anos 80 a aceitar pacificamente e entusiasticamente uma liturgia contra a qual rabujava nos anos 60, e depois voltaram para Portugal nos anos 90 e morreram já depois do fim do século, no começo do século. E é muito impressionante, eles não tinham uma noção. Eu também não lhes dizia muito. A minha mãe dizia, o meu pai não dizia. Para quê? Que ele tinha sido profundamente moldado pelo Concílio Vaticano II. Eu tinha, a minha mãe obviamente tinha, mas o meu pai, que tinha sido o mais resistente de todos, sem querer, na forma como rezava, na maneira como via a vida em comunidade, na maneira como participava liturgicamente, na maneira como se relacionava com não cristãos, outros cristãos não católicos, por aí adiante, em tudo isso estava profundamente marcado, e já com uma idade muito avançada, profundamente marcado por aquela experiência que nos marcou a todos e continua a marcar, porque
porque é uma mensagem que não está esgotada, porque no fundo é uma projeção de uma fé que nós sabemos que nunca se esgotará. E essa é a grande graça que nós recebemos. E é por isso que eu digo que somos otimistas. E termino por onde comecei. Um cristão católico que não é otimista é profundamente ingrato. Nós estamos disponíveis para fazer misérias, para ganhar o Euromilhões todas as semanas e não percebemos que o Euromilhões dos Euromilhões é a graça da fé. Que não é contingente, não é semanal, não é conjuntural, não é limitado. É uma oportunidade única no caminho para a eternidade e no começo de construção da eternidade neste mundo. Isso deve nos dar, mesmo quando encaramos as situações. Eu sou, muitas vezes, voluntário em cuidados paliativos. Como imaginam, é uma situação muito exigente, muito estressante. E é evidente que conheço muitos outros que não são crentes ou não são católicos. Mas o ser católico permite, mesmo nessas situações, são situações radicais, de enfrentamento da transição desta vida para outra vida, feito de formas muito diversas, por cada uma das pessoas fazem o balanço da vida e pensam no que as aguarda ou está a aguardar a todo momento, a importância que faz o ter fé. É toda a diferença na vida. Não quer dizer que depois não sejamos imensamente pecadores. Essa ideia do cristão perfeito não existe. Mas a ideia da presença da fé e da projeção que ela tem na nossa vida, e no caso vertente da projeção acrescida que decorreu do Vaticano II, esse testemunho é que vos queria dar, de tal maneira que no dia escapou-me e o Sr. Dom António notou logo. Eu, de repente, neste universo estranho em que já me aconteceu por 2 vezes, eu, no dia em que era batizado um neto meu, havia uma cerimónia assim, eu pego naquilo que é muito tradicional fazer, não é? E que é a entrega de uma pagela, e ofereço ao meu interlocutor, à minha interlocutora, e ficam a olhar para mim como se não soubessem o que era. Há aqui um problema de ato cultural, quer dizer, não percebe o que existe. Mas no outro dia saiu-me exatamente, foi no domingo passado, eu disse, dia 11, começa o ano da fé, e começa realmente, e evoca 50 anos do Concílio, que foi muito importante na minha vida. Eu sou um católico do Concílio do Vaticano II. E as pessoas ali à volta ficaram a olhar para mim, parecia que eu estava a falar chinês. Mas é preciso falar chinês muitas vezes para que os outros também venham um dia a poder falar chinês. Neste sentido. Muito obrigado. Acho que foi longo, não? Não. Eu estava a olhar para